participação no nosso programa DS Entrevista, né? Principalmente você Sim. que tem aí uma plataforma interessante que a gente vai debater um pouquinho aqui, mas também pedir para você dar uma saudação aí para o pessoal que está acompanhando a gente já aqui na nossa live. Então, primeiramente, boa tarde, Fernando. Boa tarde todos os internautas que estão aqui neste momento, que tiraram 30, 40 minutos do seu tempo para poder ver a gente falando um pouco sobre redes sociais, Facebook, Instagram, e quanto isso vai ser importante nas eleições deste ano. Isso aí, perfeito. Então, como a gente é o tema central, né, eu queria já começar perguntando o que é o ranking dos políticos aí que você criou, como que foi aí essa ideia, essa iniciativa desse projeto, se só tem você envolvido, enfim, conta pra gente um pouquinho como que funcionou e como que funciona também. Então, Fernando, vamos lá. Pouco antes da pandemia do coronavírus, eu estava fazendo um curso e o professor disse que para a gente não ser só mais um nas redes sociais, para a gente produzir conteúdos que sejam diferentes. Então, como eu já tinha um acesso dessa ferramenta por conta de um curso que eu fiz no Facebook em 2018, eu uni o útil ao agradável, né? Produzir um conteúdo que seja para um nicho específico, né? Que são os políticos e também as pessoas interessadas em política. Em março, eu criei um protótipo que foi até mesmo nos meus stories, no qual eu coloquei 5 pré-candidatos a vereador aqui da cidade de Mogi das Cruzes e fiz as interações deles, né? E fui bem recebido. Então, eu comecei a partir daquele momento. Então, hoje, exatamente hoje, já faz 3 meses que eu estou com esse projeto e já está alcançando várias cidades e várias pessoas gostam desse tipo de conteúdo. E, é claro, faço isso sozinho. Foi um conteúdo que eu criei e atualmente toco a banda sozinho. Entendi. Você é mogiano, né? Oi? Você é mogiano, né? Você é de Mogi. Sim, sou mogiano. Eu fiz faculdade de comunicação social e jornalismo na UMC em 2018, né? Me formei em 2018. Dentro da faculdade, eu fiz um livro, né? Como TCC, que é chamado 80 anos de De Jundiapeba, Jundiapeba, né? fatos. Isso, 80 anos de Jundiapeba, fatos É, marcantes, no é. qual até hoje, né, já quase 2 anos depois, as pessoas ainda entram em contato comigo, querem ler meu livro, querem comprar uma versão e-book do meu livro, que gerou bastante repercussão e até hoje as pessoas lembram disso. Porque pelo fato também, né, Fernando, Bacana. foi a primeira obra literária do distrito, né, que muitas pessoas falam mal de Jundiapeba, falam tantas coisas de Jundiapeba, mas não sabem o lado histórico que aquele distrito aqui de Mogi tem. Bacana. Essa é uma das perguntas, mas eu vou deixar ela mais para o final. Vamos tocar agora pelo seu Tá, projeto, né? Eu queria tudo bem. primeiro ouvir de você se esse seu projeto tem levado, digamos, certa interferência dentro da política regional, se alguns políticos têm se incomodado ou têm gostado da sua atuação. Queria ouvir de você um pouquinho. E ainda dentro da política, queria ouvir de você a respeito, né? Você tem certa, vamos dizer assim, engajamento dentro de grupos, né? O Politize, né? E em alguns outros. Você poderia comentar um pouquinho disso também? Tá, Fernando, vamos lá. Muitos pré-candidatos, ou até mesmo candidatos, têm aquela verba, né? A gente sabe que tem muitos políticos que têm uma condição boa de grana e consegue pagar agências de marketing que conseguem ter esse conteúdo. Não esse do CrowdTangle, né? Que são apenas algumas pessoas selecionadas que têm um acesso, mas outras ferramentas, aplicativos que conseguem monitorar as interações. Então, no meu ver, eu estou ajudando aqueles que querem mudar realmente a política, mas não têm condições. Como assim? Só entra a pessoa que tem dinheiro na política, porque ela consegue investir, que ela consegue ter aquela equipe, né, de pessoas, aquele staff de pessoas ao seu lado, que conseguem, de alguma forma, trabalhar em prol deles, né? Então, uma pessoa vai ficar nas redes sociais, outras pessoas vão ficar monitorando, vendo o que o outro candidato está fazendo, o que aquele outro está fazendo,
Então, o que acontece? Esse ranking dos políticos serve para isso, para aquelas pessoas que querem saber como que estão se saindo nas redes sociais e não tem aquelas condições, não tem ou até mesmo não tem o conhecimento dos aplicativos que fazem esse tipo de métrica, né? Então, eu trago um pouco, eu trago a taxa de interação, que nada mais é do que a taxa de engajamento, só que com outro nome do Facebook, o total de interações, né, que é no Instagram, é o número de curtidas com comentários, então você somando as duas, gera o número total de interações, e no Facebook, as reações, né, o amei, haha, com comentários e compartilhamentos que geram interações. Então, as pessoas conseguem ver quanto que ela está saindo. Então, vamos supor, um candidato X, numa semana ele fez 300, né, 300 interações. Na outra semana ela fez 500. Olha, eu evoluí. Na outra semana eu fiz 150. Onde que eu errei? Eu não posto, eu não marco, né, assim, das 10 publicações que ele fez, tudo mais. Eu não passo isso, mas ela consegue ter um pouco de noção e ver, essa semana foi produtiva, essa semana eu fiz conteúdos que geraram interações, então vou continuar nessa pegada. Nessa semana eu fui ruim, então eu preciso mudar. Então, ajuda dessa forma. E referente aos a divulgação? Isso, é semanal. Semanal. É semanal. Aqui em Mogi das Cruzes eu divulgo todas as sextas-feiras, e Suzano, né, que foi por causa de um amigo meu que quis, né, ele falou, Gustavo, faz aqui também, e aí eu divulgo na terça-feira em Suzano, para vereador e prefeito. Então eu ajudo nessas duas, né, não tem como fazer nas 10 cidades do Alto Tietê, né, pelo fato do tempo, pelo fato também de não ter conhecidos, porque aí em Suzano eu tive que ter uma ajuda de outras pessoas para poder me passar quem são os pré-candidatos. Então, tive um pouco de dificuldade. Agora, aqui em Mogi, não, já conheci alguns, aí as outras pessoas foram entrando em contato comigo, me passando. Então, você que está assistindo, ou você que assiste a gente, conhece algum pré-candidato, ou você é pré-candidato, me chama no Instagram e me passa, porque aí, se você não saiu no ranking, na próxima semana você já pode estar. E, Fernando, referente aos grupos políticos no qual eu faço, eu sou um talento Politize, né? O Politize, que é uma escola de política, que estreou esse ano aqui em Mogi das Cruzes, eu sou um talento, então eu estudo, e sou membro do Acredito São Paulo, né? O grupo político que foi criado pela Tabata Amaral, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, então você tem aquele viés ideológico. Não, pessoal, nada disso. Eu faço parte desses grupos para poder entender mais sobre política e produzir conteúdos voltados para a política com qualidade. Porque eu sinto falta, Fernando, de pessoas jovens, né, aqui na cidade, no Alto Tietê em si, que cobrem política, né? Então, a gente conhece aquelas pessoas que são mais experientes, né? Então, eu quero inovar, eu quero produzir conteúdos novos e trazer algo diferente. A gente tem aí em Suzano, né, o Gabriel também, que é um jornalista político, né, e tem muitas outras pessoas, e eu também quero entrar nessa pegada de ser um jornalista político. Então, eu faço isso justamente para poder melhorar a minha atuação dentro dessa área. Entendi. Ainda dentro dessa questão que você tocou, né, sobre jornalismo político, não tem como fugir, né? O jornalista, ele tá, assim, vamos dizer, é impossível fugir da política, um jornalista, né? Ele tem que saber, pelo menos o básico, né? Mas, da sua parte, como que surgiu essa paixão pela política, assim? Eu posso até falar que eu, pessoalmente, também tenho essa admiração, acompanho muito, gosto também, e também tenho essa pretensão que você disse de ser jornalista político e tudo mais. Mas, da sua parte, como que surgiu essa vocação, assim, vamos dizer? Na verdade, Fernando, em 2016, né, no último pleito municipal, eu tive um pouco mais engajado, né? Eu nunca fui muito assim voltado para a política. Eu tinha meu partido e tudo mais. Eu fazia o voto, né? Eu votava, acompanhava. Só que foi depois que eu entrei na faculdade, né? Pelo fato disso, não tem como um jornalista não se envolver com política depois que começa a atuar dentro dessa área. Então,
do estopim foi 2018, né? Aquela polarização esquerda-direita e a gente fake news e a gente querendo desbancar as fake news e não consegue desbancar as fake news. Então, foi a partir daquele momento que eu me interessei por política. Foi aí que, em fevereiro de 2019, eu entrei pro Acredito, né? E agora, em março desse ano, entrei para o Politize. Então, a minha vontade de atuar nessa área foi depois que acabou a faculdade, lá em 2018, que eu falei, não, eu quero para esse lado do jornalismo, né? Também é um lado que a gente carece bastante. Porque, não gosto de política, não gosto de política. Mas, cara, a política está envolvida em tudo. Não se discute futebol, política. Claro que se discute, cara. A gente precisa ter a discussão. A gente é um país democrático. A gente precisa discutir política. Porque senão acontece o que está acontecendo agora. A gente entra nisso, né, e vê as pessoas dessa forma. Pessoas polarizadas que não entendem política, votam em certa pessoa que está fazendo o quê? Né, uma pessoa, não vou entrar em mérito, né, falar de quem que é, mas quem entende um pouquinho sabe de quem eu estou falando, que é até inimaginável acreditar de uma pessoa dessa no poder, só isso. Você é bem engajado nas redes sociais, né? Mas eu queria te perguntar assim, uma pergunta até meio direta. Você é pré-candidato ou pretende futuramente? Não, Não? longe disso, Não? não. Eu gosto da Nenhuma política pretensão. e quero trabalhar na política, quero trabalhar, ser jornalista, cobrindo as eleições, fazendo isso, entrevistando candidatos, fazendo entrevista com candidatos, entender quem são os candidatos, então eu quero trabalhar nisso, né? Político não me vejo político também pelo fato de, sei lá, não me vejo. Eu quero mesmo atuar na faculdade, que eu fiz 4 anos, a gente aprendendo tudo. Então, eu quero seguir nessa área mesmo, na área política, fazendo matéria, fazendo conteúdo, produzindo conteúdo, fazendo um ranking, que a minha ideia é continuar esse conteúdo depois, né? Só que aí aqui na Câmara Municipal de Mogi a gente tem 23 vereadores, né? Então, a gente criar uma lista com os 23 vereadores e aí futuramente a gente colocar dos 23 vereadores, o que essa semana mais se engajou, o que mais teve interações, então, que nem, atualmente eu tenho 80 pré-candidatos aqui em Mogi na plataforma, então eu não consigo produzir um conteúdo bacana, né, eu faço o ranking, só que aí depois, quando a eleição passar, né, eu posso fazer algo mais contundente, mais assim, voltado para os políticos aqui da região. Então, a minha ideia é continuar com o ranking dos políticos e com outros projetos que possam surgir futuramente, mas continuar na área jornalística. Entendi. Essa questão que você falou, né, do engajamento, analisar o engajamento, você acha que isso pode ser, vamos dizer assim, usado também para certas questões mais, vamos dizer assim, diria ruins, né? A questão própria da fake news, mas a gente também tem a questão dos robôs aí que acabam bombardeando aí. Isso ajuda no engajamento ou isso acaba sendo filtrado? Como que acontece? Olha, eu vou contar até um caso curioso que ocorreu essa semana. Tem um pré-candidato aqui que não vale citar nomes, né? Mas o que acontece? Desde essa semana eu estou postando a taxa de crescimento. E o que acontece? O pré-candidato não fez nenhuma postagem essa semana, mas no crescimento dele ele teve mais de 600 pessoas que o seguiram. Então, o que acontece? O cara, todo mundo que trabalha com redes sociais sabe, né? Antigamente tinha que é a métrica de vaidade. Olha, eu tenho 20 mil seguidores, eu tenho 30 mil seguidores, eu tenho 50 mil seguidores, então comprava seguidores. Só que comprar seguidores não é ter interação, não é ter engajamento. Que adianta eu ter 20 mil seguidores, mas um post meu tem 3%, 2% de engajamento. Isso não é engajamento bacana. Então, o que acontece? Esse eu já não coloquei no ranking, porque eu sei que era robô, que ele comprou os seguidores, né? Entendi. Então, eu já consigo ter isso, né? Então, eu vou aparecer no ranking pelo número de crescimento. Cara, se eu ver que tem alguma coisa errada, eu não vou colocar.
porque eu trabalho com a verdade, né? O jornalista tem que trabalhar com a verdade. Então, eu vou colocar um cara lá que não postou nada, não agregou em nada essa semana e, e vai ficar no ranking, né? Então, é bem complicado. Aí as pessoas me falam, mas candidato X impulsiona. Quem entende Facebook, o Instagram Ads, né, sabe que no impulsionamento não conta, né? Apenas vai aparecer para mais pessoas, mas o impulsionamento ele não vai te dar curtida, ele não vai te dar comentário. Então pode ficar tranquilo. Ele vai impulsionar? Sim, ele vai aparecer para mais pessoas. Mas se o conteúdo dele não for legal, não for um conteúdo que chame a atenção, ele não vai ter interação, então ele vai estar gastando dinheiro à toa. Ele pode estar alcançando mais pessoas, só que o engajamento dele é mínimo. Tá? E voltando naquela questão, Fernando, no começo eu até ia falar isso, né? Incomodando alguns candidatos, não foi nem tão candidato, um deputado federal aqui da região me bloqueou no Instagram para não poder verificar os dados deles. Só que o bacana é que a ferramenta não tem isso, então ele achou que me bloqueando no Instagram eu não ia conseguir monitorá-lo, só que eu monitorei. E aí, desde então, eu falei, deixa quieto, não vou querer ficar caçando assunto com deputado. É um deputado federal, cara, e fazer isso... Você tirou ele, então, do ranking? Não, eu nem postei mais de deputado federal, né? Eu fiz umas 4 semanas com os deputados federais e estaduais aqui do Alto Tietê, né? A Kátia Sastre, a Idiuí Suzano, o Bertaioli, aqui de Mogi, né, o Estevão Galvão, que é deputado estadual, e aí um deputado federal aqui da região, que eu também não vou citar nomes, me bloqueou no Instagram. Então, quando eu fui marcar ele, eu não consegui, porque eu estava bloqueado pelo Instagram dele. Mas aí não adiantou de nada, então eu postei o resultado. Você fez a pesquisa sem saber que ele tinha te bloqueado, e aí quando você foi marcar, que aí você descobriu, então? Não, porque 2 semanas antes eu tinha feito o conteúdo, eu tinha feito, né, os stories com os deputados federais e ele não tinha interação nenhuma. Então meio que ficou feio pro lado dele, né? Um deputado federal não tem nada de interações. E aí, tipo, eu marquei, não fez nada de interação, não teve nada de taxa de engajamento no Instagram. Eu marquei ele, é o meu trabalho. Só que aí, na semana que ele teve algum tipo de interação, ele me bloqueou. Pelo fato das outras semanas eu ter marcado ele com interação nula, né? Com 0 de interações. Entendi. Ele não gostou muito, então. Vamos falar um pouquinho do seu livro. Você comentou, né, um pouco já no começo. Sim. É um livro que eu estou agora em ano de TCC também. Eu recebi, assim, né? Foi uma das opções, assim, para a gente analisar, para a gente poder ter como base. Eu queria que você comentasse um pouco como que surgiu a ideia, né? Você já até falou que porque muita gente critica ali Jundiapeba e tudo mais, mas não olham para o lado positivo. Então, o seu livro é baseado na história, mas pontos específicos, como que foi feito, e também o procedimento, né? Como que foi o passo a passo para a realização desse trabalho. Então, isso aqui é o meu livro, ó. Eu tenho alguma edição ainda. O que acontece? Surgiu no final de 2017, né? Quando eu estava no 6º semestre da faculdade. O que acontece? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer para me formar? E aí eu decidi, tipo, eu moro aqui em Brás Cubas, então é bem do lado de Jundiapeba. Então eu falei, por que não fazer algo voltado para Jundiapeba, que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Foi aí que, já quando eu entrei em 2018, no primeiro dia da universidade, do ano letivo, o professor perguntou, galera, vocês estão com dúvida? E muitas pessoas ainda estavam com dúvida do que ia fazer, se ia fazer revista, se ia fazer vídeo documentário, se ia fazer livro. Eu já cheguei, eu vou fazer um livro sobre Jundiapeba, 80 anos de Jundiapeba, já tinha até o nome, 80 anos de Jundiapeba. Na hora o professor já gostou, todo mundo gostou da ideia, foi bem bacana. Só que o que acontece, como eu falei bem no começo, né? Foi o primeiro trabalho literário voltado justamente para Jundiapeba. Então, o que acontece? A procura pelo conteúdo, para a gente achar, foi bem difícil. Então, eu consegui achar uma cartilha da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, de 1985, que contava um pouco sobre a história de Jundiapeba. Então, eu peguei um pouco de conteúdo daqui, de lá, né, desse documento, peguei de outros artigos, outros trabalhos de mestrado, doutorado, que falavam sobre Jundiapeba, né? Então, fiz uma limpa na internet
e compactuei tudo isso, né? Claro, na forma literária. Então, o meu livro ele é dividido em diversos capítulos. Então, no primeiro eu conto a história de Jundiapeba, desde o início, né, de quando os antigos deram aquelas terras para os carmelitas, né, até em 1918, né, quando trocou o nome de Colônia de Santo Ângelo para Jundiapeba. Então, aí, ao longo do livro, eu conto fatos importantes. Então, o que acontece? Eu conto a chegada dos baianos, né, que fala baianos, mas é a chácara Vieira, onde que é um dos maiores produtores de hortaliça aqui do estado de São Paulo, né, que é aquela parte. Eu falo sobre a construção do CDHU, né, que é do Minha Casa Minha Vida, na gestão Bertaioli, que foi em 2010. Conto também a história da Bélgica, que veio, né, em 2014 para a Copa do Mundo e se hospedou no Paradise. Então, eu conto também, eu conversei com uma pessoa que trabalhava junto com eles, então contou algumas coisas que ocorriam no dia a dia dos jogadores da Bélgica, contou algumas coisas, né, que a mídia não contou. Eu falo também sobre a mineração, né, de caulim, que é muito forte ali. Então, o livro ele traz bastante informaçãozinha que muitas pessoas não sabem, né? A minha ideia, no princípio, era fazer esse conteúdo chegar para as crianças, né? Que falam assim, eu moro em Jundiapeba, tenho vergonha de morar em Jundiapeba. Cara, você não tem que ter vergonha de onde você mora. Você tem que ter orgulho. E Jundiapeba tem uma história muito grande, então não tem por que você ter vergonha de onde você mora. Então, a minha ideia futuramente, quem sabe, né, quando fizer 90 anos, eu conseguir um parceiro refazer esse livro com mais histórias, com mais conteúdo, e aí poder distribuir nas escolas municipais. Então, uma parceria com a prefeitura seria bem bacana, referente a isso lá para aquela região bastante necessitada. Bacana. Quantas páginas tem o livro? O livro tem 98 páginas. Tem 98 páginas, ele é uma leitura muito agradável, muito tranquila, não é uma leitura muito pesada. Então, você consegue ler em 2 horas, você já consegue ler e você ter bastante conhecimento sobre o distrito lá de Jundiapeba. O interessante é que, como você mesmo disse, né, não tinha muitos documentos a respeito. Então, quem quiser saber realmente ou futuramente pesquisar, dar um outro olhar sobre Jundiapeba, mas quiser falar de Jundiapeba, vai usar o seu livro, né, como base. Sim, o ano passado entrou uma aluna, uma graduanda em arquitetura da UMC, ela entrou em contato comigo, ela pegou um livro porque ela precisava pegar um pouco da história de Jundiapeba, que ela ia criar um projeto, né, lá em Jundiapeba, e para isso ela precisava contar um pouco do local, né, um pouco da história do local, né, que o projeto dela iria ser implantado. Então, ela entrou em contato comigo e aí ela pegou o livro e ela conseguiu fazer esse projeto, né? Então, ela conta a história. Então, o bacana é isso, né? O bacana é que tem uma cópia do meu livro lá na biblioteca da Universidade de Mogi das Cruzes. Então, quem quiser fazer um trabalho voltado para Jundiapeba, quiser fazer algo sobre Jundiapeba, o meu livro é bem bacana para poder você ter uma base da onde que você vai estar fazendo o projeto, né? Então, é bem bacana referente a isso. E a minha ideia é isso mesmo, Fernando, é futuramente produzir algo melhor ainda, né? Porque mesmo, você sabe, a gente está terminando a faculdade, a gente não é aquele jornalista, a gente ainda não sabe escrever tão bem assim. Então, creio que futuramente, caso eu tenha essa oportunidade, irei dedicar melhor, né, e mais atenção para esse livro, para ele poder ser muito mais visto pelos moradores. Interessante. Eu suspeito que você tenha conversado com pessoas que moram lá há bastante tempo, né? Qual história você destaca que está no seu livro de alguém que morava lá em Jundiapeba? Mora ainda, né, no caso. Sim, eu peguei uma história de uma das primeiras moradoras do Jundiapeba 1, né? Que ela morava na encosta do rio Jundiaí. O que acontece? A história dela, ela não queria contar, porque é uma história bem triste. O que acontece? Todo mundo sabe, quem conhece Jundiapeba sabe que quando chove bastante ali naquela do rio Jundiaí, ele transborda e alaga tudo aquela região. E aí ela perdeu um bebê lá.
uma criança de 2 anos ela tinha, e a criança, um minuto que ela vacilou, a criança saiu da casa e morreu afogada. Então, no dia que ela me contou isso, deu um choque, né? Que ela não queria contar, ela não queria contar, porque eu precisava ver a história dela, saber quem ela era, como que ela chegou a morar lá no CDH1, no Jundiapeba 1, né? Então, esse dia foi bem tocante, né? E aí, só que aí eu pedi a permissão dela, se eu poderia escrever de uma forma que não fosse tão prejudicial, e ela gostou bastante. Eu escrevi um texto bem bonito, a professora também se sentiu tocada quando ela leu. Essa história dela foi bem complicada, eu fiquei bem, assim, triste por ela. Mas entrevistei diversas pessoas, entrevistei o líder hoje lá da chácara dos baianos, ele contou a história dele, de luta, que ele veio do Pernambuco e chegou aqui, batalhou, construiu tudo que ele tem hoje, né? Então foi bem bacana, eu conversei com diversas pessoas. Só que eu queria ter conversado mais com as pessoas que moravam dentro da colônia de Santo Ângelo, né? O Hospital Arnaldo, atualmente. Só que essas pessoas, elas não gostam muito. E aí eu tive como base o trabalho do Gustavo Ramos, né, que foi um aluno da UMC um ano antes, que ele fez um livro sobre a colônia de Santo Ângelo. Então eu tive a ajuda dele e ele escreveu um pós-fácil contando aquele capítulo, né, foi a liberação deles, quando a hanseníase parou de ser obrigatório eles ficarem, como eu posso dizer, eles ficarem confinados e eles puderam sair, né, viver as suas vidas, pois já encontraram a vacina, o tratamento, né? Então, o Gustavo contou no pós-fácil essa história. Então, além do meu texto, do meu livro, a gente tem pós-fácil que conta um pouco sobre a colônia de Santo Ângelo, que é o Arnaldo Pesutti, né, o atual doutor Arnaldo. Uhum. Perfeito. Gustavo, eu queria retomar um pouquinho a questão assim de polarização política, a respeito de política, para comentar com você sobre os recentes ataques que jornalistas têm sofrido, né? E vale citar aqui também para contextualizar que a Folha de São Paulo, o Estadão, eles tá me Repete para ouvindo? mim, por favor, Fernando. Repito sim. Peraí, travou de novo. Aproveitar, vou. Oi. Ixi, travou. Eu vou aguardar, ele provavelmente vai solicitar de novo aqui para participar da live, né? Teve um problema de conexão, muita gente utilizando, né? Então a gente acaba tendo uma sobrecarga no Instagram, mas eu vou esperar aqui, ele vai solicitar para participar de novo. E aí a gente continua a nossa entrevista. Cadê ele? Cadê o Gustavo? Gustavo. Esperar ele solicitar de novo. E a gente aqui. Oi, Fernando, a Oi? internet caiu. Complicado, Fica tranquilo, cara. fica tranquilo. Mas essa internet brasileira é uma das piores, né? Todo mundo já sabe que É ruim, é cai. E complicado. principalmente quando fica muita gente fazendo live, eu acho que também acaba interferindo, né? Sim, sim, mas eu vim para um outro lado da casa, acho que agora vai ser mais tranquilo. Não, tranquilo. Eu vou retomar então. O que eu ia perguntar era, voltando a essa questão de política, polarização, eu queria saber de você, assim, como que você vê os recentes ataques à imprensa, né? E aí vale contextualizar aqui que a Folha de São Paulo, a Globo e, se eu não me engano, o Estadão também solicitaram que os seus repórteres saiam ali da cobertura da Alvorada, ali naquela
conhecido cercadinho, né, devido aos ataques que eles vêm sofrendo aí, tanto dos... tanto não, né, é mais ataque dos eleitores do Bolsonaro, né, eu queria saber de você, como que você analisa isso. Complicado, né, Fernando? Porque o que acontece? A gente vive numa época que o veículo oficial é o WhatsApp. E o bacana é eu quero ouvir a notícia que me agrada, né? A maioria das pessoas fazem isso, né? Então, o que acontece? Eu não me envolvo muito nessa parte, mas eu me solidarizo. Eu acho que é super importante eles tirarem de lá, porque a gente sabe que em tal momento esses eleitores, essas pessoas, elas surtam, elas batem, já bateram em repórter, já bateram em jornalistas. Então, para a integridade física, sair de lá é o melhor. E quando não tiver nenhum repórter lá, ele vai sentir falta, né? Porque o que acontece? Como que um presidente da República não vai ter nenhum jornalista lá para poder ouvi-lo? Então, eu acho super bem bacana mesmo, eu acho correta essa atitude do Estadão, da Folha, do UOL, de tirarem os seus jornalistas de lá. Se fosse, trabalhasse numa mídia também, iria me preocupar com a minha vida, mesmo eu querendo informar os meus leitores, né, os meus internautas, eu também teria que pensar na minha vida, né, no meu bem-estar. Então eu também sairia de qualquer forma mesmo também. Perfeito. A gente está se encaminhando agora para o final, mas eu gostaria de retomar a questão do seu ranking, né, dos políticos, Sim. tanto para você reforçar aí para quem entrou depois, mas também para entender melhor como que funciona essa questão dos engajamentos, né, a medição dos engajamentos. Então, você ter muitos seguidores não significa muito, né? A questão é mais daquelas interações que acontecem. Isso. Você ter muitos seguidores, você querer ter muitos seguidores, isso é chamado no meio, na área, né, de métricas de vaidade. Olha, eu tenho muitos seguidores. Só que não adianta nada você ter seguidores e você não ter interações. Então, bem bacana mesmo é você ter bastante interação. Então, por isso que quando a gente assiste vídeos no YouTube, a gente escuta os YouTubers falando, comenta, deixa seu like, né? E compartilha. Então, para eles, isso é interação. Enquanto você tiver mais interação, mais a ferramenta, né, ela vai entender que o seu conteúdo é importante e vai levar para mais pessoas. E com isso você vai gerar um engajamento orgânico, né, no qual você não impulsiona, no qual você não gasta dinheiro com isso. Então, a conta de engajamento é simples. Hoje você faz o número de interações que você tem na sua postagem, dividida pelo número de seguidores que você tem, e aí você consegue ver o tanto de interação que você teve naquele post. O bacana é você ter interação entre 3% e 6%. E aí você tendo esse engajamento, você está bem. Você tendo menos, cara, você não está adiantando de nada. Então, se você compra seguidores, se você faz bot que faz isso, não é muito bacana você atuar dessa forma. Muitos especialistas dizem que você precisa excluir seu Instagram e fazer outro novamente, porque você não vai conseguir o engajamento que você tanto necessita nesse momento. Interessante. Então, no caso, a plataforma que você criou, ela mede justamente isso, né? A questão dos likes que você tinha falado também, né? O número de reações, comentários, a plataforma mede exatamente isso. Isso, o Chrome Rectangle, ele era uma ferramenta que foi comprada pelo Facebook em 2016, né? Então, pelo fato de eu ter feito o curso lá no Facebook em 2018, eu tive o acesso a essa ferramenta. Então, o que acontece, Fernando? Nela, você consegue criar diversas listas com mais de 100 nomes, mais de 100 perfis de Instagram, páginas de Facebook, você consegue monitorá-los. Então, você consegue ver o número de reações que ele teve, o número de interações, a taxa de interação, quanto que ele cresceu naquele período, ele cresceu 5%, 10%, ele consegue ver o número, em número, quanto que ele cresceu. Então, ele ganhou 500 seguidores essa semana. Eu consigo ver quantas pessoas viram o seu vídeo mais de 3 segundos, né? Que é o que a plataforma mede. Então, mais de 50 pessoas viram o seu vídeo por mais de 3 segundos.
eu consigo ver também diversos itens, né? Eu consigo ver também pelo seu nome quantas páginas estão falando de você, quantos grupos de Facebook estão falando de você. Então, vamos supor, eu coloco o prefeito atual, o Achiuchi, de Suzano. Nele eu consigo ver quais são as páginas naquele período que eu determino, de 7, 14, 30 dias, ou até mesmo um ano atrás, eu consigo ver quantas páginas falaram do Achiuchi. Então eu consigo ter um monitoramento completo. Além de ver as suas interações e suas informações, eu consigo ver também por onde que o nome do Achiuchi está andando, né? Onde que ele está saindo, se estão falando bem, se estão falando mal. Então, é uma ferramenta bastante completa, na verdade. Bacana. E, só para completar, quem quiser ter um pouco conhecer um pouco dessa ferramenta, o Chrome Detangle libera uma extensão do Chrome. Você coloca Chrome Detangle Link Checker. Então, esse Link Checker, você consegue, vamos supor, eu sou um pré-candidato, eu saí em uma matéria do DS, ou de outros veículos de comunicação. Eu consigo ver, por meio dessa extensão, saber quantas interações e quais foram as páginas que compartilharam a minha publicação, né? Aquela matéria falando sobre mim. Então, é bem bacana, você consegue ver. Então, vamos supor, minha matéria ela teve em 3 páginas e teve 60 interações. Então, meu nome esteve em 60 interações. Então, é bem bacana você ter um blog, você que é candidato, ter um blog, ter um site futuramente, para que você possa depois monitorar e ver quanto que está o seu alcance dos seus conteúdos criados. Bacana. Então, e futuramente, assim, para 2021, seu objetivo é fazer um ranking dos 23 vereadores de Mogi das Cruzes. Isso, continuar com os 23 candidatos, os 23 que assumirem as cadeiras, e aí em Suzano também, né? A minha ideia é continuar esse trabalho futuramente. Então, aí o que acontece? Aí vai ser aquele trabalho para a população. Se naquele momento eu estou fazendo isso para ajudar os pré-candidatos, no futuro eu vou poder ajudar ao cidadão que queira cobrar. Então, a gente vai ver quais são os vereadores que estão mais atuantes, aqueles que estão... Porque, querendo ou não, Fernando, as redes sociais é o candidato, o vereador conversar com o seu eleitor, né? Então, o que acontece? Eu vou mostrar, o vereador Y está conversando menos com o eleitor do que o vereador X. Então, você pode entrar em contato com ele, falar com ele, mandar uma DM para ele, porque ele vai querer se engajar mais com os seus eleitores do que os dos outros, né? Então, se hoje os pré-candidatos eles querem ficar à frente dos outros, hoje, quando os vereadores forem eleitos, eles também vão querer ficar na frente dos outros, né? De qualquer forma. Porque o brasileiro gosta de ranking. As 10 melhores músicas dos anos 80, dos anos 90... É verdade, isso é comprovado. O brasileiro gosta de ranking. O BuzzFeed é uma prova disso. Então, criar esse ranking é bem bacana. Você vê o seu candidato está na frente dos outros candidatos, isso vai atiça a vontade das pessoas. Bacana. Bom, Gustavo, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria que eu tivesse perguntado? Não, por enquanto só isso mesmo. A ideia é essa mesmo, é mostrar, só confirma, como eu posso dizer? Confirmando mesmo, né? Então, você que conhece um pré-candidato, ou você é pré-candidato em Suzano, ou de outra cidade, de Mogi ou de Suzano, que esteja nos assistindo e queira participar do ranking, é só entrar em contato comigo na DM do meu Instagram e vocês conseguem me passando dados, né? O seu user, você pode entrar na semana que vem já no ranking, né? Dependendo de como você se sair nas suas interações. Então, é só apenas mesmo pontuando isso. Então, você que queira participar do ranking, ainda eu não te conheço, ou ninguém me passou o seu nome, ou você não me conhecia até esse exato momento, você pode entrar em contato comigo e me passar o user que você já vai estar fazendo parte. Beleza. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no DS Entrevista.
Sinta-se à vontade para pedir para participar de novo em outra oportunidade, quando você estiver perto aí de fazer alguma mudança aí no seu ranking, ou então quando estiver perto das eleições, se você quiser retomar para reafirmar o seu projeto, enfim, sinta-se à vontade para convidar, para se convidar aí para a gente, beleza? Sim, a minha ideia futuramente, já passando um spoiler, na verdade, quando tiverem os 35 candidatos de cada partida, a minha ideia é criar um e-book para poder passar para a população com as redes sociais de todos os pré dos candidatos, que aí, na verdade, vão ser candidatos, não vão ser pré-candidatos. Então, aí você vai conseguir ter no e-book, candidato por candidato, seu Instagram e seu Facebook, para você entrar e você pesquisar o seu candidato que você queira. Porque você vai conseguir dessa forma, porque a gente sabe, né? A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, a gente não sabe quando que vai acabar o distanciamento social. Então, aquela forma de política antiga, de sair na rua, de fazer campanha na rua, vai ser diferente esse ano. Então, esse ano, mais do que nunca, a rede social vai ser importante. Então, os candidatos vão ter que se esforçar nas redes sociais para poder angariar votos. Então, dessa forma, com esse e-book, eu espero ajudar as pessoas a procurar um candidato que tenha as mesmas ideias da cidade para ele, que queiram mudar a cidade igual a ele, e aí poder votar, ter um voto consciente, né? Na verdade, não votar, porque esse candidato é legal, esse candidato é isso. Não, ele procurar as ideias. Bacana, perfeito, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pela participação e quando precisar, o DS Entrevista está aí, beleza? Obrigado, valeu, Fernando, obrigado, Diário, e até mais.